tudo bom? Estou aqui com meu grande amigo Samuel Esteves, diretamente de Ponte Nova, Minas Gerais. Vim aqui apresentar esse grande cara que começou comigo em 2018, o primeiro maluco que acreditou na ideia de venda online à distância e ainda pela internet. Imagina? Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho aqui e a gente vai contar como que foi essa história desde o começo, onde que nós erramos, né? Onde nós estamos hoje, para onde nós vamos. Se apresenta aí, Samuel. Bom, pessoal, prazer imenso falar com vocês aí. Foi uma prática assim bem clara. Nós iniciamos um trabalho com proteção de caminhão há mais de 10 anos. Eu estou no segmento de proteção de seguro há 14 anos, 11 anos com proteção de caminhão. E há mais ou menos uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, né, recebi o convite do Felipe para poder participar desse projeto aí. Na época até eu falei assim, Felipe, isso é coisa de maluco, cara. Caminhoneiro vai fazer proteção veicular através de internet. O cara só usa o telefone dele para ver besteira, para receber mensagem do WhatsApp. Ele não vai estar disponível para poder fazer isso aí. Então assim, eu vinha ali do PAP e tinha muita resistência com esse universo. Isso aí lá em 2018, 2017, já tinha recebido um convite do Felipe e tinha negado, que falei, não, nesse momento não é para mim. E depois resolvi abraçar esse desafio junto com ele aí, essa ideia que naquele momento era muito maluca, mas que graças a Deus ele conseguiu assim alavancar, acreditar e vender esse projeto para mim, que eu abracei. E hoje os frutos estão sendo colhidos, né, constantemente. A gente vê assim que nós estamos aprendendo muito cada dia em relação ao nosso segmento, Sim. Em relação a esse projeto, né? Mas que ao mesmo tempo esse período todo, esse processo todo, nós crescemos demais nesse segmento. O mais interessante que Samuel, como ele já está há bastante tempo já nesse segmento, é que ele já apanhou bastante. Ele começou numa área que eu falo que é a área mais difícil que existe nesse mercado de proteção, que é a área do sinistro. Então, assim, ele trabalhou nessa área, né? Ele trabalhava numa associação que era um projeto bem interessante, que era um grupo de eu acho que 500 placas, mais ou menos, né? E eles dividiam um prejuízo entre eles. Então, assim, todas as associações, elas nasceram dessa mesma ideia, né? A Protealta em si, que é o nosso projeto aí, o que aconteceu com a Protealta? Ela começou diferente, ela começou com venda de pneu, compra de pneu em conjunto. Então, compra de pneu, compra de combustível. Depois eles foram passar para essa área aí de divisão de prejuízos. O mais interessante é que eu vim de uma área diferente do Samuel. Eu comecei como vendedor em 2012. Isso você já estava há quanto tempo já no mercado? Já tinha uns 3 anos, né? Já tinha 3 anos. A diferença é que eu vim do comercial e ele trabalhava nessa associação, nessa área de sinistro, entendeu? Então, assim, eu mexia com uma parte muito boa, né, que era a venda, e ele mexia com a bucha, que era o sinistro. Então, nós dois tínhamos uma visão totalmente diferente um do outro. Tanto que, assim, quando ele foi para o Rio de Janeiro, né, que ele já tinha saído já do segmento, eu continuei como vendedor, só que nesse processo eu tomei 2 pernadas de 2 associações que não eram sérias, e eu não tinha conhecimento nenhum sobre a área, né? Ele já tinha quanto tempo já de experiência já que você já trabalhava? Já estava um tempo maior, né? Já tinha tomado as minhas pernadas também, e assim, eu passei por todos os setores dentro da associação, inclusive o sinistro. Eu sempre falei que o sinistro era a máquina de fazer maluco. Depois que você passa por ali, você está pronto para qualquer setor da associação, entendeu? E eu lembro até de uma história muito interessante, nós dois conversando, quando eu saí, resolvi, já estava mais saturado. Você não aguentava mais esse segmento? Não, já estava destruído, porque eu estava no setor de sinistro. Falei, não, vou dar um tempo nesse negócio. Aí eu peguei minha esposa aqui, nós fomos lá para o Rio de Janeiro, trabalhar com vendas, mas num segmento totalmente diferente. Nós ficamos lá 2 anos trabalhando. Que era representar a parte de alimentos, né? Isso. Eu lembro até hoje. E aí, numa situação que a gente vê um dia lá no Ceasa de São Gonçalo, um sol rachando, você me ligou, você estava em Vila Velha até, apanhando lá dos projetos. Eu tinha tomado já a segunda pernada nessa época, né?
Aí eu tomei a segunda pernada, aí eu lembro que eu tava te ligando, eu não sei se já tinha mais ou menos uns 30 dias, porque assim, só para vocês entenderem um pouquinho da história, eu trabalhei numa empresa durante 2 anos, essa empresa chamou a gente em Belo Horizonte depois de um tempo e falou que ia mudar de nome e que não ia pagar o sinistro nesse processo. Aí eu falei, tô fora, eu e a equipe saímos fora, porque a gente já viu que aquilo ali era bandidagem, né? E aí a gente levou para uma outra empresa, lá do Paraná. Essa empresa prometeu muita coisa, a gente levou a carteira, em 6 meses a gente migrou, depois que a gente migrou essa base, a empresa foi lá e deu uma pernada na gente também de novo, e aí eu resolvi sair, me revoltei com o mercado. Só que assim, tudo que é novo, tudo que ainda está no processo de construção, tem muita coisa, né? Envolve muito dinheiro. Então tem muita gente aí que, como se diz, aproveita disso para poder dar o golpe. Só que isso, eu lembro que até Samuel falou uma vez comigo, cara, sai fora desse segmento, isso daí é coisa de maluco e tudo mais. Eu falei, não, cara, eu acredito muito que o processo é o seguinte, tem os problemas, igual com o sócio quando começou tinha, porém, isso aí, assim, tem gente querendo fazer um trabalho sério. E aí foi quando eu deixei, de fato, eu resolvi dar um tempo, né, de associação, nessa época que a gente conversava bastante, né, ele estava no Rio, eu estava no Espírito Santo, e aí eu lembro que eu fui vender o seguro da Mutual, que é aquela seguradora que veio para o Brasil, e ela vendia Sim. aquele plano de terceiro, e aí eu comecei a atender as associações, em vez de vender para o mercado produto de proteção, né? Então assim, o que eu fiz? Eu peguei essa tabela Mutual e aí comecei a atender essas associações. E o que tinha de diferença? Eu trabalhava em associação grande, vendendo, né? E eu comecei a atender associações no modelo que o Samuel trabalhava, que eram associaçõezinhas com 500 placas. Então eu entendi muita coisa desse mercado, assim, no conceito das associações pequenas. E aí via, pô, velho, isso daqui é associação. Né? Isso daqui é o produto que é interessante para o mercado. E aí depois disso eu comecei a trabalhar com marketing digital, né? Fazia ali bem quando começou, 2015, 2016, era com Rocha, esses caras que ainda estavam entrando no mercado. E aí, eu não sei se você lembra, mas eu fui fazer um trabalho com a Uber, né? Sim. Isso era bem no começo, a Uber ia lançar no Espírito Santo. Você estava no Espírito Santo? Né? Isso. Quando eu fiz ali o que eu estava aprendendo no digital, em 3 dias eu ganhei 50 mil, só trabalhando com link, vendendo negócio assim, pela internet, só configuração. E meus amigos ficaram loucos, os caras estavam fazendo curso comigo, a gente comprou o Camila Porto e estava em 3. Aí eu peguei e tava naquela pancadaria que eu já tinha tomado, aquele negócio daquela segunda empresa que me passou a perna, assim, me quebrou violento, eu já estava devendo já dinheiro já para pai, para tio e tudo mais, que a galera ficava me socorrendo nesses momentos. Então assim, eu tinha um gás muito grande ali de querer fazer o trem dar certo. E aí quando fui fazer esse lançamento, eu lembro que eu configurei no primeiro dia, veio 12 mil e pouco. Porque você pegava o link, fazia o anúncio e aí a galera se cadastrava e aí você ganhava R$400 por cada motorista. Falei, cara, o dia que eu levar isso para a associação, eu nunca deixei de acreditar. Porque eu tomei pancada por causa dos picaretas, que eu não sabia que era picareta. Depois peguei um produto e fui vender para as associações e aí aprendi o que eu devo analisar e o que eu não devo. Sim. Entendeu? Sim. O que é picaretagem de fato. Eu falei, pô, velho, agora pra você ver como Deus é bom. Pancada, solução, aprendi a lidar, depois veio o digital. E aí eu falei assim, cara, o dia que eu levar esse conhecimento do digital para a associação, acabou. Tanto que é o que você falou, né? Quando eu te apresentei para milhares de pessoas, a colocação era sempre a mesma. Mano, onde que isso vai dar certo? Não, e eu lembro, não tem como dar certo. Nessa ligação, você tinha falado, foi uma ligação longa, nós tivemos, igual outras ligações que nós tivemos. Ligava um pra chorar, a quebradeira. Passou, graças a Deus. E aí, assim, você me falou, ó, eu tô voltando pro Paraná agora, com esse projeto, e vou vender através de uma plataforma assim, assim, assado, no digital e tal, não sei o quê. Aí naquele momento eu falei, rapaz, não faz isso, já tá mais do que, já apanhou, e agora você vai pegar sua mudança de novo, vai pra lá,
é um risco muito alto. De fato, assim, era... Como se diz, eu tava devendo, ó, meu pai 21 mil e pouco, pra tio, pra cunhado, pra um monte de gente. Cachorro, Porque assim, eu acreditava tanto na ideia que eu não queria perder aquilo. E muitas pessoas falavam assim comigo, cara, arruma um emprego, vai arrumar um trabalho aí, para de sofrer, vai viver. E eu, cara, eu amava o que eu fazia, entendeu? E aí quando eu descobri aquilo, eu falei assim, cara, eu descobri uma mina de ouro. E aí eu lembro que eu liguei para Marcelo na época da Protealta e falei com ele, cara, ó, eu apanhei igual um cachorro, tinha conhecido em 2012, ele já tinha me alertado com relação à empresa que eu trabalhava, não por reclamação, por nada. Ele falou assim, cara, números não mentem, o que você vende nesse preço não paga a conta. E realmente, não eram. Aí eu falei, esse cara tá querendo me sacanear, ele tá falando um negócio pra soprar, né, como se diz, soprar minha farinha e tal, então eu não acreditei. E aí foi, cara, foi dito e feito. E aí foi quando eu lembrei que, assim, o que aconteceu? Quando eu peguei e aprendi sobre tudo isso e tive a sacada, eu falei assim, cara, eu não posso errar de novo. Pô, tomei 2 pernadas. Aí vim e aprendi o que é bom e o que não é. O que aconteceu? Eu falei assim, pô, velho, essa empresa aqui, Protealto, o cara tem pequenininho, eu lembro que na época estava com 800 placas quando eu conheci em 2012, 2016 quando eu liguei para ele estava com 1180, eu lembro até hoje a menina mostrando lá o SGA, o sistema, e aí levei pro cara e falei assim, cara, primeira coisa, eu preciso só de 10 mil e tal para eu poder voltar e montar o escritório. Aí depois de 6 meses eu paguei para ele certinho, né, a gente foi pagando parcelado, porque esses 10 mil foi só para comprar a mesa, cadeira, montar o escritório, não foi para mais nada. Aí para dentro, entendeu? Aí o que aconteceu? Nesse processo, deu 6 meses, a gente pagou, fez um caixazinho, eu falei assim, agora eu vou te apresentar de fato o que é o projeto. Aí, ó, construção de site, vamos fazer um simulador, vamos fazer a venda totalmente digital. E aí ele fez uma pergunta que ninguém fez, que era assim, cara, como que você vai fazer isso? Todo mundo falava que não ia dar certo, ele perguntou como. Eu lembro que eu desenhei a persona dentro do Facebook Ads, aí eu desenhei lá todo o perfil do caminhoneiro. Quando eu coloquei todos os pontos, eu assim, 300 mil só no Paraná. Aí fiz o site, nisso que a gente colocou os primeiros R$2.000, colocamos. Começou a gerar alguns leads, contratei a Júlia, que foi a nossa primeira vendedora na época, a menina que vendia semi-joias. Fiz 3 entrevistas com ela, porque aí Marcelo fez uma também, porque a gente não podia errar, não tinha dinheiro, entendeu? Não tinha dinheiro, já tinha uma conta, como se diz, de 20 mil por mês de escritório, as coisas no geral que a gente já tinha feito cálculo ali, para poder pagar, então não podia errar. Aí eu lembro que eu fiz os anúncios, caiu os primeiros contatos, na época o site, o Views tinha feito o site e só tinha lá nome, e-mail e o modelo do veículo. Caiu, cara, aí essa menina foi lá e fechou. Eu lembro que assim, na primeira semana, acho que fechou uns 3. Opa! Eu lembro que quando fechou o primeiro, eu liguei para Marcelo e falei assim, cara, já deu certo, já deu certo, já deu certo. E ele, contador e administrador, falou assim, cara, nós temos 20 mil de conta para pagar, como que você fala comigo que o trem deu certo? Eu falei, não, você não entendeu, cara, eu já fiz a primeira vez, eu fiz uma máquina que não existia, que ninguém acreditava, eu coloquei uma matéria e saiu um produto. E saiu aqui um produto maluco. Agora é escala. Agora, eu lembro até hoje que eu falei com ele assim, é ajustar o parafuso. Se eu vendo eu vendo 1 milhão. Entendeu? E aí, depois de eu acho que 1 ano, foi aí que aí eu te liguei, né? Falei, tô vendendo pela internet e tal, aquele negócio deu certo. Porque assim, não adiantava no começo eu vender uma ideia, né? Aí eu falei assim, cara, tô vendendo, tá funcionando assim assado. Na época você estava voltando, você voltou do Rio. Aí eu já tinha voltado do Rio, né? Eu cheguei lá, bati cabeça também, voltei a convite da mesma associação para gerenciar, para ser um gerente geral da associação. Nessa visão bem tradicional deles, os caminhoneiros todos da região, tudo aqui. Voltei e aí você me fez o convite logo que eu voltei. E aí mesmo fazendo convite, já dando resultado, eu falei, Felipe, espera só mais um pouco, tal, não sei o que, eu não posso sair agora. Mas aí apareceu a oportunidade com a minha esposa Ximene, que estava vindo de uma escola de diretor, de Mary Kay, estava saturada desse mercado e que estava querendo um novo desafio. Na época que você foi para o Rio de Janeiro, foi por causa disso? Não. Você foi para trabalhar como representante? Ela me acompanha. Aí ela começou a trabalhar com a Mary Kay lá? Não, ela já trabalhava, né? Mary Kay ela poderia trabalhar em qualquer lugar. Ela pode trabalhar em qualquer lugar, né? Legal.
E aí, como ela estava saturada desse mercado, já não queria mais trabalhar nesse segmento e estava precisando ver, falei assim, olha, o Felipe apresentou essa oportunidade, meu bem. Vamos lá no Paraná conhecer? Vou pegar férias agora, pego 10 dias, nós vamos direto para o Paraná, vamos aprender esse negócio. Aí foi o que nós fizemos, pegamos aqui o avião, fomos lá para a nova sede sul que você tinha feito lá, né? Aí eu tinha saído daquele galpão lá. E já tinha ido para casa. E aí nós conhecemos de fato o que seria. E aí eu lembro e falei assim, meu bem, ó, agora vai ao racha. A gente estava na sua casa e tal, falei, ó, conhecemos, ele chegou no final dos 10 dias que nós ficamos lá, falei assim, e aí? Força de trabalho nós temos capacidade, eu entendo do produto, do segmento, já tem muito tempo que eu estou no segmento. Então, e aí, você tá comigo no projeto? Na hora, falou assim, vamos embora, vamos começar. E aí foi um negócio bem interessante, porque aí a empresa que você trabalhava lá trocou a eleição, trocou a diretoria, aí, como se diz, você ficou mais um tempo, e aí você saiu, e aí você teve, como se diz, vocês tiveram que entrar de fato 100%, né? A Chimene já estava 100% e você só estava treinando. Quando nós voltamos lá no Paraná, aí nós resolvemos fazer o primeiro modelo home office, sabe? As meninas, cada uma na casa delas e tal. Eu vou achar a foto para colocar aí, pessoal. Na mesa de ano, tá lá 3 meninos ligando, notebook, e aí o que acontece? E nesse mesmo tempo eu estava no meu antigo emprego, sabe? Aí mudaram a direção, todo o pessoal que estava na diretoria foi mudado ali, o operacional foi mudado, continuou, foi eu, na gerência. Só que aí eu percebi assim, bom, agora eu vou ser, a palavra até fica, vou ser usado aqui para poder ensinar o que eu sei e daqui a pouco eu vou ser também substituído. Só que nem precisou disso não. Eu estabeleci um prazo ali com a Chimene, falei, ó, na hora que a gente atingir tal meta, tal desafio aqui, vamos cair para dentro. Aí eu saio do meu trabalho, que eu tinha um salário para a cidade de R$4.500, era um baita do salário. Era gerente de banco praticamente na cidade. E aí, só que aí, falei, não, se é para ser, vamos fazer o negócio acontecer. Vamos trabalhar junto. E aí tá, só que aí nesse período as meninas iam lá para casa 2 dias na semana, depois ficavam em casa trabalhando. E nós percebemos que não dava, tá? Aí quando foi eu falei assim, ó, meu bem, vamos fazer o seguinte, e eu sou muito louco, a Chimene compra minhas doideiras também, falei, ó, e aí quando nós voltamos, a Chimene trabalhava em casa com as meninas 2 dias na semana, e 2 dias, 3 dias em casa as meninas. E nós percebemos que isso não estava dando certo. O que nós fizemos? Eu peguei e falei com a minha esposa, olha, nós temos aqui um Fox, na verdade não era nem meu, era mais do banco do que meu. Ele era financiado e tal. Falei, ó, vamos vender o Fox, nós temos umas contas para pagar e tal. E Felipe botando mais pilha aí, tá dando certo, cara, aqui o negócio tá evoluindo, vamos. Nessa época eu acho que eu tava com umas 3, 4 vendedoras lá, não era? Era mais ou menos isso. E aí tava fazendo alguns testes de esquentar o lead, ver que lead que era quente, que lead que era frio, eu peguei essa época. Não, eu lembro que naquela época a gente usava o CRM do Piper Drive, cara, nem sabia para que servia CRM. Para mim era assim, você coloca lá e escreve o que aconteceu. Não tinha automação, não tinha funil de vendas estabelecido, não tinha regra. Era o começo do começo mesmo. Aí eu lembro que eu peguei o Fox, falei, ó, vamos vender, pagar o que deve o banco lá do financiamento. E o restante a gente paga as continhas aqui, o que sobrar a gente coloca dentro do escritório. No que sobrou, que não sobrou nada, ainda faltou. Aí fomos lá e pum, mais 20 mil no cartão de crédito. Aí nós falamos, agora meu filho, agora tem que acontecer. Virou sócio do Madeira, que só... Madeira entraram na promoção e nós comprávamos os móveis de 12 vezes. Na galera vê a gente hoje, acho que chegou tudo assim, né? Era, como eu falei, 12 vezes, 15 vezes, 20 vezes, madeira, lojas americanas, notebooks, vocês têm tudo assim. Tudo assim. E aí E as meninas, cada uma começou com o notebook delas, né? Depois que comprou e tal. Sim, depois que nós compramos, estabilizamos ali dentro da empresa, aí começamos a fazer as vendas e tudo. E aí
o negócio foi só caminhando, né? Foi só crescendo. Nós entramos nesse modelo assim, desse jeito, acreditando, sabendo o risco, assim, ó, o risco é grande, mas a vontade de vencer é maior. Sim. Então, assim... A ideia é aquele negócio, né? A ideia já tinha dado certo, porque assim, era um negócio que ninguém nunca imaginava. Como que você coloca pessoas que nunca trabalharam com isso, você capta um contato que já está pré-interessado no seu negócio, já conhece um pouco ali, né? Porque ele já viu na internet, joga no colo da menina, a menina explica o que de fato a empresa resolve, quais são os problemas ali, preço, define e fecha. Eu lembro, não sei se você lembra dessa parte, mas a Júlia, eu acho que no segundo mês ela fez 22 vendas e assim, quem era sócio meu do escritório, que não quis entrar na época, pirou, porque assim, uma pessoa para vender 22 contratos no meio de proteção, era um ano, pra vocês terem noção, e a pessoa no segundo mês já estava vendendo. Então assim, aí eu lembro que com essas 4 pessoas, eu acho que eu já fazia mais ou menos ali, eu acho que umas 70 vendas mais ou menos. Aí vocês entraram, aí foi assim, toda hora a gente testando coisa nova. Porque quando eles entraram, o que acontece? Eles aprenderam tudo lá durante 10 dias e depois era só telefone. Então assim, teve que ensinar à distância, a sorte que você já conhecia muito do segmento, e aí já fui trabalhando ali junto com a Ximene e tal, e aí, como se diz, foi treinar essas pessoas. Então assim, todo momento a gente encontrava uma dificuldade nova e a gente ultrapassava aquele ponto, né? Eu lembro dessa experiência. Eu lembro também uma outra história muito interessante, por exemplo. Aí começaram as outras dificuldades. Beleza, resolvemos, vamos fazer o negócio. Não tem mais como voltar. Entramos, vendemos o carro, colocamos o cartão de crédito para pagar os móveis, estamos dentro do negócio, vamos fazer acontecer. E aí quando você começa a ver também as dificuldades que se apresentam, né? Exemplo, eu lembro a questão da vistoria, ainda tinha questão... Você pegou o osso do osso, tipo assim, por mais que já era um negócio que estava dando certo, era dificuldade do início ao fim. E a gente entendia assim, que a gente estava fazendo parte de um processo que ia evoluir, assim como é hoje. A gente sabe que a gente está evoluindo, e que tem muita coisa ainda que nós vamos... A galera acha que a Uber nasceu da noite pro dia, o cara foi lá, criou o aplicativo e todo mundo começou a se cadastrar, né? Não é assim não, gente. Não é assim não. E aí, eu lembro um fato interessante que eu recebi na minha porta um cara da transportadora me entregando e fazendo eu assinar na tela do celular. Aí eu bati o telefone pro Felipe e falei, Felipe, cara, olha que negócio interessante. Nós estamos lutando aí com historiador, com não sei o que, com o cara imprimir contrato, ir no lan house. Aí Felipe, Samuel, eu já estou vendo um aplicativo, nós já estamos desenvolvendo um aplicativo nesse sentido. Cara, e você sabe o que é o mais interessante? Que olha pra você ver, nas dificuldades, a gente sempre teve aquele negócio, vamos pensar junto como resolver o problema. Então assim, você colocava, às vezes pegava uma sacada. Eu lembro que esse problema da vistoria eu tive porque eu estava quebrando, tipo assim, já tinha um negócio muito bom na mão, né, 70 vendas aí, dava praticamente, acho quase 90 mil de faturamento. Já tinha um negócio assim, muito bom na mão, vendendo pela internet. Só que eu estava quebrando. Naquele momento eu lembro que eu estava quebrando porque a gente mandava vistoria através de empresas de vistoria. Então eu mandava através da Decra, da Quintão. E aí o cara lá nos Cafundel do Judo ia lá fazer a vistoria do caminhoneiro. Só que aí o caminhoneiro fazia a vistoria e sumia. Ou ele não dava continuidade, o motor dele deu problema, alguma coisa acontecia que não dava certo. E eu lembro que nessa fase eu estava com uns 300 mil, velho. Assim, de adesão ali que eu não recebia e tal. Nossa, assim, foi loucura. Aí foi quando eu levei aquela ideia do aplicativo de vistoria. E eu lembro que uma das coisas fez muita diferença. Porque assim, olha para você ver quando você quer vencer, como que sua cabeça funciona. Eu lembro que eu vi o aplicativo do OLX não deixando mais você tirar foto. Se você anexar foto, era só tirar. Eu falei assim, peraí. Tem as etapas da foto. Eu vou criar um aplicativo que tem cada etapa, seguindo ali, né, um mapa mental. Não vou deixar o cara anexar, vou tirar a foto, isso já elimina demais o problema, e vou dar geolocalização. E aí o Wilson, novamente criando lá, dei ideia para ele, falei com o Marcelo, cara, isso era um negócio que não tinha seguradora, não tinha ninguém que tinha.
Porque vistoria, você lembra que vistoria era um negócio onde que os caras mais plantavam fraude. Então era um negócio assim, que foi assim, uma inovação, a segunda inovação do mercado. E eu lembro que quando você estava indo lá na Protealto, na sede, nós conversamos por telefone também, você falou assim, olha aí porque eu vou apresentar um negócio. E aí envolve jurídico, envolve departamento sinistro, tem que apresentar... Jurídico nem ouve e já fala não. Então assim, tinha todas essas barreiras para serem vencidas ali. E assim, graças a Deus saiu. Igual você falou, inovação. E quando você fala em inovação, é mudar o mercado mesmo. Mudar a cabeça, correr o risco. É mudar, isso aí. Correr o risco, comprar a ideia, correr o risco da ideia, sabe? E aí foi muito legal. E essa experiência, depois disso, vieram outras coisas que foram só aperfeiçoando. E cada hora era um problema. Então, assim, o legal é que a gente discutia o problema, não assim... O mais interessante é que Samuel nunca virou e falou assim, esse problema aí não dá para vender, você quer me cobrar a venda, mas isso daí não funciona. Não, cara, vamos pensar junto, né? Não. E aí trazer ideia junto, vamos colocar as cabeças para pensar, entendeu? E aí foi isso também que fez muita diferença, porque eu lembro que vocês colocavam dificuldade, que eu já estava cuidando de outras coisas, e aí vocês colocaram, não, cara, isso aqui tem uma dificuldade que a gente perde muita venda. Eu fecho com o cara, na hora que é para fazer a vistoria, às vezes o cara faz e assim não conclui, e gera o custo. Aí outra coisa, assinatura, você lembra? Lembro. Cara, era uma dificuldade, o vendedor fechava, o cara pagava, o cara fazia a vistoria com o vistoriador, e aí na hora que chegava a parte da assinatura do contrato, o cara tá na estrada, tem que imprimir o contrato. Não existe isso, mano. Imagina, o cara imprimiu o contrato. Entrar com um caminhão dentro, dá pra ir lá na house. Não, e as transportadoras? Pedir favor, os caras falam, não, velho, não vou pedir favor, não. Então, todos esses problemas e essas objeções travavam a nossa venda, a gente não conseguia mais crescer. E aí a consultora ali, naquele fervo ali, vendendo e tal, chegava nesse momento e assim, às vezes era 50% dos contratos não eram concluídos, porque vistoria era burocrática e assinatura de contrato era burocrático. E aí foi onde que a gente conversou, você falou essa questão da ideia da assinatura, eu falei, pô, velho, tá aí, vou levar a ideia pros caras. Uma outra história interessante, nessas assinaturas, eu lembro assim direitinho. O primeiro contrato que foi assinado foi até minha esposa que fez. Cara, nós fizemos uma festa dentro do escritório, porque o negócio deu certo. Eu lembro até, acho que a Dan falou assim, testa aí. Primeiro nós testamos e tal. Aí depois agora manda pro cara. Aí nós fizemos uma festa na hora, mas foi festa mesmo, estourou o balão e tal. Falei, agora meu filho, aqui, agora não tem mais desculpa do cara não conseguir assinar o contrato. Sim. Acabou. Pede para ele fazer bonitinho, o dedo dele é a caneta, com calma, respira, faz tranquilo, 2 vezes e vai dar certo. E assim deu. Cara, eu fico parando para pensar, porque assim, eu volto lá atrás, no momento em 2016, quando eu tava quebrado, né? Quando eu tive a ideia do digital e tudo, eu liguei para Marcelo, contei toda a história, só que antes de eu ligar, eu falei assim, Deus, se for esse cara, essa empresa que é para mim colocar esse projeto, porque eu sabia que ia demorar mais ou menos uns 2 anos para poder construir tudo. Legal. Mas assim, você imagina os 2 anos que eu já tinha passado antes e a empresa me derrubar. Só que aí aqueles pontos que eu tinha aprendido a analisar, eu falei assim, peraí, Protealto já tem 8 anos de mercado. Tem coisas em Protealto que não existe. Exemplo, o cara bateu com excesso de velocidade, eles dão penalidade de 30% e paga 70%. Peraí, o cara quando rouba, tá sem rastreador, eles dão penalidade de 50%. Eu falei, velho, esses caras lutam para pagar para fazer o negócio acontecer. Então assim, quando eu falei, Deus, se esse cara me emprestar 10 mil reais, coisa de maluco, imagina, eu te vi uma vez e ligar te pedindo dinheiro emprestado. E aí o cara falou assim, não, vem que nós vamos montar, que nós vamos lá, eu vou te ajudar. Eu falei, velho, tudo foi encaixando. E aí, nenhum desses pontos, se eles não tivessem abraçado a ideia, né? E Marcelo falado assim, cara, não vou inovar, vou correr o risco e tudo mais. Protealto não teria a maior associação de caminhão, não teria saído de 1.180 placas em 3 anos para mais de 15 mil. E assim, tem que ter gente que corre o risco, que acredita na nossa ideia, né? Se a gente não tivesse esses pontos, pessoas igual Samuel Chimene aqui, somando e pensando com a gente o tempo inteiro e a gente criando junto, então assim, as coisas foram encaixando, né?
E isso que foi o que fez o diferencial. Eu lembro quando a gente resolveu o problema da vistoria, a venda aumentava em 200%, aí depois o negócio de assinatura de contrato, mais tantos por cento. E a gente vê hoje, amigos, em outras associações, o cara trabalhando, o cara falando assim, pô, velho, mas os caras não aceitam que seja dessa forma. Ou seja, a única coisa que está travando os caras de serem gigantes é inovar. Né? E um outro fato interessante também, que agora a gente estava conversando esses dias, e a gente tem pleno conhecimento, assim, está só começando ainda. Só começando. Eu falo que a gente está em 10% da nossa capacidade. Pois é. E a gente só não vendeu, como se diz, 3 vezes mais o que a gente vende. Por quê? Porque senão a associação também explode. Porque hoje tem um problema, exemplo, tem uma multinacional que cuida de toda a recuperação. O mercado, não tem peça, né? A gente está vivendo esse momento aí de pandemia. Tem um monte de coisa que é o mercado. E assim, se a gente pensasse simplesmente em vender, que é o que a gente recebe para fazer, e não pensasse na associação o tempo inteiro, o produto explodiria muito fácil. Aí você imagina, construção de um produto aí de 11 anos para explodir da noite para o dia. Então a gente está falando da questão dos 10%, né? Que está em 10% da capacidade, que a gente sabe que a gente não pode colocar tudo de uma vez na Protealto, porque senão ela explode. E depois que a gente fez a configuração, que a gente aprendeu ali o custo de aquisição do cliente, como que é a jornada, quantos por cento converte, cara, eu lembro a construção de cada parte da máquina. Eu lembro que eu contratei lá 4 consultorias para poder montar a máquina. E assim, é interessante que eles vêm com um template. Se você não conhecer 100% do seu negócio, não adianta. Não adianta, eu já indiquei para amigos aí, os caras contratou e não conseguiu. Por quê? Você tem que conhecer, o cara vai te falar assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que construir os processos têm que estar bem definidos. Ele vai falar assim, quais são os seus motivos de perda. Cara, é assim, passo a passo. Se a gente não tivesse vivido e se a gente não tivesse o conhecimento 100% no produto, ou seja, se a gente não tivesse sido vendedor primeiro, antes de construir um negócio, não funciona. Não, esquece. Porque a gente sabe no dia a dia qual que é a dor do vendedor, qual que é a dor do cliente, por que ele compra, o que facilita o dia dele. Então hoje eu vejo, às vezes, um concorrente ou outro tentando copiar e não dando certo. Por quê? Ele não viveu a venda. Às vezes é um cara que investiu numa agência e a agência está lá torrando o dinheiro do cara, não, vamos colocar dinheiro em anúncio. Aí o cara gera o lead e não consegue fazer nem 3% de conversão. E aí eu lembro, eu não sei se você lembra dessa parte, mas quando a gente estava construindo a máquina, que a conversão era uma merda, era 3% assim, geral, e era uma conversão assim, se você olhasse, tinha pessoas que eram 1%, ou seja, a cada 100 leads a pessoa fechava uma venda. E aí foi onde que a gente foi construir as etapas do funil, o sistema de automação, então tudo isso foi assim, o principal para a máquina funcionar hoje na porcentagem que a gente tem. Quando a gente fala hoje com um cara, a gente converte no mínimo aí 10, 13%, e nós temos vendedores que convertem 30%, 40%, 50%, 60%. O cara não acredita. Você lembra aquela reunião que a gente estava apresentando o sistema para aquela grande empresa de Belo Horizonte, né, que é a maior para carro, e o cara que trabalha dentro da Porto Seguro ficou chocado, porque ele falou assim, eu só vi esse processo dentro da Porto Seguro, dentro de uma seguradora, que era a maior referência do mercado de seguros. Aí você fala assim, pô velho, eu pequenininho construí a máquina sem conhecimento e estou no nível dos caras. Né? Então assim, o que a gente está, eu sempre falo, né? Para o mercado, quando os caras procuram muitas vezes, cara, me dá uma consultoria, não, ensina e tudo mais, eu falo assim, cara, primeiro você tem que saber se você está pronto, né? E toda hora bate um maluco querendo, como se diz, uma consultoria, querendo aprender, e é o que a gente vê, né? Na maioria das vezes eles não estão prontos para inovar, que é o principal. Não estão prontos. Né? Sem inovação, o cara não adianta o cara fazer nada, porque se a gente não tivesse o aplicativo de vistoria, né, que foi desenvolvido, sistema de assinatura e todo o processo bem construído da máquina de vendas, não teria dado certo. Pois é, e aí vem a máquina de vendas bem construída, bem desenvolvida, né? Que foi criado esse processo, e aí aquilo que você falou agora, o entendimento do funcionamento dessa máquina. E aí entra a pecinha do... Pode falar. Entra a pecinha, então vamos voltar. E aí foi... Aí vem assim, aí vem assim, ó, o que acontece? Pera, calma. É bom que eles colocaram tela preta de zoeira. Aí assim, ó,
além da máquina de venda bem construída, bem consolidada ali, ficou assim, muito claro, pô, o que adianta? Eu tenho um avião, tenho uma Ferrari, mas e o piloto? Como que faz? Não adianta você botar para pilotar um carro de Fórmula 1. Eu vou fazer. Não, e um outro ponto, só para acrescentar nisso que você está falando, uma frase que um multimilionário me falou uma vez, né? O cara falou assim, potência sem controle não é nada. Pois é. Aí ele usou o exemplo, você já viu o Fusca com motor de Ferrari? Não adianta, por mais que o motor é o coração, a estrutura do Fusca não aguenta a Ferrari. Pois é. O motor. E aí, assim, dentro dessa Ferrari que foi construída, precisava também entender o piloto certo. Como que você treina um piloto para pilotar uma Ferrari? Com certeza. Quais são os processos que ele precisa passar, aprender, enxergar para desenvolver o máximo do motor? Como se diz, o que faz a galera vender hoje com a gente, o que vende, é a máquina, sim, o treinamento, a metodologia. Exatamente isso. Sem qualquer uma dessas partes que falhar, não funciona. É o que você falou, você deu um exemplo muito top, que é a questão do piloto. Da mesma forma que o Fusca não adianta ter motor de Ferrari, se a Ferrari que tem motor de Ferrari não tiver o piloto certo, bate, explode, acaba com o piloto que vai lá pilotar aquela Ferrari, ele já sabe do conceito ali. Uhum. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele foi treinado para aquilo. Uhum. Ele foi desenvolvido para aquilo. Entendeu? Não é simplesmente vou colocar fulano para pilotar uma Ferrari. Sim. Não. E aí também nós aprendemos isso no meio do caminho. Falar, opa, peraí. O motor está aqui, a máquina está aqui. Agora vamos pegar o time, vamos melhorar os processos, vamos fazer o negócio do funil, vamos treinar a galera. E o mais importante, a gente nunca estagnou. Não. Né? Porque era um negócio muito assim, olha a importância de andar em conjunto e nunca estar acomodado com o resultado. Por mais que a gente já era maior do mercado, a gente tinha resultados que nenhum regional, ninguém tinha, a gente sempre estava inovando, sempre estava trazendo indicadores, KPIs novos para poder sempre jogar a gente cada vez mais longe. Sim. Que aí foi a inovação que a gente lançou agora há pouco tempo, o sistema de indicação, né? Que Com certeza, que no mercado. E aquilo, galera, vocês não precisam muitas vezes reinventar a roda. Às vezes vocês vão ver um modelo funcionando, você vai pensar assim, pô, no meu negócio, como que eu poderia colocar isso em prática? Eu juntei no sistema de indicação a ideia que eu tive com a Uber, então aquele negócio e tal, pô, indicação, tanto, o link ali, o cara vê que cadastrou. Aí, beleza, depois daquilo ali, eu peguei, Magazine Luiza saiu do final da fila para a empresa mais valiosa do segmento. Deixou a quem era a primeira, que era a Casas Bahia, para trás. Show de bola. Então, assim, você imagina, eu fiquei juntando as coisas. E aí foi aquele desenvolvimento desde 2016, quando eu tive a ideia. Tem um vídeo que eu até não soltei ele por vergonha. Eu tava lá no terraço de casa, que terraço todo, aquela parede toda furada de prego, e eu tô lá desenhando o negócio e tal. E aí quando a gente junta toda essa máquina, todas essas soluções, todo esse conhecimento, e aí cria um negócio que aí você fala assim, cara, que foguete é esse que eu criei? Que doideira é essa? Então, assim, hoje as pessoas muitas vezes procuram a gente aqui, muitas vezes procuram o Samuel aqui, o Samuel fala comigo, velho, tem um concorrente nosso procurando eu aqui, e aí a gente foi conversar um pouquinho, o cara não tem estrutura, o cara ainda tá no Fusca querendo ter motor de Ferrari, eu falei assim, não, mas eu tô pronto, aí na hora que a gente vai contar toda a história, todo o processo, a gente mostra pro cara como que, tipo assim, cara, você tá pronto para explodir. Aquela reunião mesmo que a gente fez lá com aquela grande empresa lá de Belo Horizonte, os caras, na hora que viram, eu perguntei assim, beleza, vocês fazem 14 mil adesões mês. Tá aqui a máquina, ela funciona assim, assim, assado, e ela tem esse espaço. Então, eu só configurar, colocar dinheiro aqui, que eu tenho um monstro para poder funcionar. Agora, se essas 14 mil adesões que vocês fazem por mês, dobrar isso hoje, o que acontece com você? O cara já... O que o cara falou? Não tem jeito. Não tem jeito. Não suportaria o tamanho da demanda. E isso mostra que o cara é gigante, que o cara, tipo assim, não tá onde que ele tá à toa, porque qualquer maluco que só pensa em dinheiro, que só pensa no hoje, ele falaria assim,
manda ver que a gente dá conta, a gente se vira. Joga pra dentro que a gente se vira. Não, a posição foi, vamos dar um passo cada vez. Aquilo que eu suporto também. Entendeu? Exatamente. Porque assim, é aquele negócio, a gente sabe que números não mentem, então se a gente consegue colocar a matéria de um lado, sair o produto do outro, entregar o cliente ficar satisfeito, é só colocar cada vez mais matéria, aumentar a fabricação e o cara não fácil. Um outro fato também é o seguinte, eu fico olhando para o nosso mercado de caminhão, hoje são 1 milhão e 900, 2 milhões de caminhões aí no Brasil inteiro. 40% estão protegidos, ou por seguradora ou por proteção veicular, igual a Protealto. E os outros 60 estão aí, perdidos aí, estão sem proteção, só que eles estão sendo alimentados o tempo todo com informações que cada dia mais se faz necessário proteger o seu patrimônio. Exato. E mesmo esses 60%, beleza, eles vão começar a virar também, tá, gente? E os 40% que já estão, que já entendem a necessidade, que não abrem mão, eles estão no mercado. Hoje eles não estão satisfeitos com uma empresa A, B ou C porque não cumpriu com o combinado. Sim. E aí quando entram empresas sérias igual a nossa, igual a Protealto, que cumpre aquilo que está combinado, fortalece o segmento. Sim. E a gente vê que a tendência do mercado é o quê? Só as empresas sérias irão permanecer nesse mercado. E só para deixar bem claro para vocês, nós temos uma máquina de vendas que nessa máquina o produto principal que foi o primordial aí para toda a construção e todo o processo foi a Protealto. Sim. Mas assim, a gente não passa a mão na cabeça da Protealto em momento nenhum. Como nós somos vendedores, nós vivemos da satisfação do nosso cliente, dele estar sendo protegido e bem cuidado, porque é aquilo que eu falei inclusive com o Marcelo lá no começo. Cara, da mesma forma que você está acreditando muito em mim, eu tenho que acreditar em você. Sim. Por quê? Você é um terreno que eu tenho certeza que vai ser construído uma mega cidade em volta. Só que eu vou demorar 3 anos para construir um prédio. Para eu construir, eu vou demorar 3 anos. Para você me destruir, você vai demorar 5 segundos. Então, assim, é uma doideira, porque hoje, o que a gente está levando com isso? A gente está ensinando o mercado, se profissionaliza, olha o exemplo da Protealto. Faz um negócio sério. Faz um negócio sério, né? E aí entra naquele negócio, foi primordial ter tomado aqueles 2 calotes, você ter passado por tudo que você passou, porque hoje, na experiência da máquina de vendas que a gente trabalha junto, a gente leva isso para o mercado. Aí você imagina, vendedores ensinando as empresas como fazer gestão. A gente sabe que não adianta a gente ter a melhor venda, a melhor máquina, sendo que o produto na hora de ser entregue não está sendo bem entregue. Aí não fica legal. Aí não fica legal. Eu sempre falo, negócio bom é bom para todo mundo. É bom para o segmento, é bom para o cliente, que é o produto, é bom para a máquina de vendas, é bom para a empresa. Tem que ser um negócio. Não, a máquina não funciona se não tiver o combustível certo, não adianta pra gente. Então, assim, eu acho que ainda mais vai fortalecer o nosso segmento, né? Sim. De proteção. Hoje o sistema de vendas, os consultores, eles obrigam as associações a funcionar da melhor forma possível. Sim. Porque hoje é aquilo que eu falo, dá uma olhada no Reclame Aqui. Outra coisa, dá uma olhada no tempo de CNPJ que essa empresa tem, porque aquelas empresas que me deram calote era 2, 3 anos de CNPJ. Aí abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E aí eu comecei a ensinar isso. Hoje a gente tem os consultores tudo para isso. Cara, essa empresa que você está falando aqui que está mais barato e tal, quanto tempo de CNPJ que ela tem? Sim. Você já deu uma olhada no Reclame Aqui? E aí que é um dos poderes que nós temos. Porque quando foi construída a autoridade, o que eu mais trabalho é prova social. Então você entra no Facebook, entra no Google, qualquer lugar tem lá. Fui bem atendido. E você vê os comentários abaixo. O cara pode ir em qualquer lugar hoje que ele consegue ver se realmente aquele produto resolve aquele problema. E como diz, a base da autoridade é a confiança. Se o nosso cliente, você pode construir o que for, se ele não confiar no produto, naquilo que está sendo vendido, você pode vender para 1, para 10, para 100, para 1000, mas depois para. Sim. Acaba, não tem mais como evoluir. Aí começa o efeito contrário. E outra, por que nós temos de 30% a 90% de conversão e indicação? Porque quem indica porque é bom. Você vai indicar um produto que você não conhece, um produto que é ruim, um produto que você não confia.
Quando você indicar o seu amigo, o seu irmão, o seu tio e o cara precisar e não ser atendido, ainda mais um produto complexo como o nosso, né? Trata patrimônio, né? E uma das coisas que o cara quando vem atrás de mim, Felipe, eu quero que você constrói esse sistema de indicação e tal, eu falo assim, peraí, deixa eu dar uma analisada. Primeira coisa, no seu produto, porque assim, a máquina ela só funciona se o produto for top, se ele atender. Se for um produto ruim, não adianta o cara indicar, porque na hora de converter o cara não converte, o cara não fecha, entendeu? Mas é isso aí. Essa é a parte mais interessante do nosso vídeo aí, eu acho que vai ficar uns 50 minutos. Mas eu acho que deu pra gente contar, resumir bastante a história. Um ponto muito interessante, o Samuel aqui está em Ponte Nova, interior de Minas Gerais, uma cidade de 60 mil habitantes. Isso. Eu cresci, né, aqui nessa cidade, morei aqui até os 18 anos. E essa é mais uma coisa que deixa a galera louca, né? Porque, tipo assim, o cara tá numa cidade com 60 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, uma cidade pequenininha, e o cara consegue atender, vender a nível Brasil, ter um resultado, como se diz, assustador, coisa que hoje no mercado não tem. E, como se diz, não tem dificuldade. Porque as pessoas começam a criar muita dificuldade. Eu moro no interior, aqui não tem oportunidade, aqui não tem, como se diz, não tem pessoas qualificadas. E assim, muitas das vezes, se você é esse perfil de pessoa, esse perfil de profissional, você não está tendo resultado porque você vive de desculpa. Exatamente isso. Né? Exatamente isso. O que você deixar sua mente comprar a ideia é o que você vai executar. Se você comprar a ideia de que você vai fazer o negócio acontecer, cara, a tendência... Você tem produto bom, máquina de vendas boa. Por que eu não vou fazer o negócio acontecer? Não, e o mais interessante, né, cara? Vocês, como se diz, foram uma peça fundamental para ajudar a gente a construir o negócio. Agora, vocês estão no interior, vocês poderiam ter criado 1 bilhão de dificuldades. Peraí, não, mas para construir uma startup, uma empresa foda, eu tenho que estar no Vale do Silício, eu tenho que estar na grande capital. Aí, né, o cara vai viver dessa desculpa? Não pode, não tem jeito. Não, e o mais interessante, né, que é uma outra coisa assim que é muito legal, a gente hoje tem funcionários, vendedores aí, pessoas que nunca trabalharam no segmento, ou muitas vezes, né, pessoas que, igual você estava contando, nunca trabalharam com vendas. A menina trabalhando atrás do computador, ganhando, deixa eu ver se está gravando aqui, ganhando, como se diz, 3 mil reais, 5 mil reais no interior do estado, como se diz, todas as dificuldades que ela quiser criar, né? Todas as objeções, e nós tentamos mostrar assim que... Conta um pouquinho dessa experiência aí. Nós tentamos mostrar para todas elas, todas as que fazem parte da nossa equipe, que é o seguinte: você pode estar aqui, você vai atender o Brasil inteiro, você tem condições de fazer esse serviço com eficiência, você tem condições de evoluir, tem condições de atingir suas metas, entendeu? Então, assim, o que nós temos de possibilidades é infinita. Agora você tem que acreditar. Eu posso acreditar em tudo isso que nós falamos aqui, mas se o consultor pegar e bloquear a mente, aí não tem jeito. E eu falo muito até com a minha esposa e tudo, que também é muito importante os gestores. 80% do resultado passa pelos gestores. Isso aqui não é Samuel falando, não. Isso são estudos de especialistas mesmo, de artigos bem conceituados, que passam pelos gestores. Então é importante a gente criar essa cultura de gestão de equipe, de liderança.